ver se foi. Acho que foi. Pronto. Então, todo mundo bem, né? Todo mundo com coragem. Hoje ainda é quarta-feira, né? Mas vocês só têm essa semana de aula, na próxima são as avaliações. Desejar aqui, mais uma vez, bom dia a todos. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tá? Quem já viu aí o link da frequência, pode preencher, viu, galera? Fica com medo não, viu? A galera ficou meio receosa de preencher. Oxe, se tem um link da frequência, papoque logo aí o dedo no link já era, né? Porque como a gente tem... Professora, me envia o link de novo. Eu entrei agora na aula e não aparece mais a mensagem para mim. Envio sim, tá? Se alguém, inclusive, até puder me enviar, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Pronto, valeu, Rayane. Eu tô aqui pelo celular e tô pelo computador. Menina, aqui é enrolada doida. Deixa eu colocar aqui o slide, meu povo. Hoje a nossa aula vai ser bem de boa, né? Só faltam, na verdade, só faltavam 3 vanguardas para a gente fazer essa analisada, tá? As questões dessa prova, elas já estavam prontas já tá com umas 2 a 3 semanas que eu já tinha enviado já para coordenação. Já tá pronta, tá bem tranquila cada uma das questões, tá? Deixa eu colocar aqui logo o slide. Pronto. Vamos dar aqui continuidade a esse conteúdo. Conforme vocês viram, né? Acredito que vocês já deram uma acessada no Class. E eu já coloquei as atividades lá ontem, segunda-feira, na verdade, né? Coloquei segunda-feira essas atividades, porque como as aulas semana que vem só vão até quarta, né? Porque dia 30 até quarta, vocês não teriam tempo suficiente, né? Porque eu acredito que vocês têm outras demandas, né? Então eu enviei logo na segunda para dar tempo de vocês enviarem até o dia 28, né? Tendo em vista aí que os dias depois aí do dia 28 fechamento de nota, a gente precisa concluir, né, essas atividades, né, para poder colocar também lá no sistema, o que equivale também a uma nota e a gente precisa finalizar, tá? Então, se por acaso alguém aqui não conseguiu ter acesso ao Class, é só me procurar no PV que eu envio a atividade para vocês. Mas assim, eu vou enviar novamente lá no grupo, né? E fica até melhor. Pois bem, meu povo, vamos dar aqui continuidade, tá? A gente tinha estudado o que eram as vanguardas, né? O objetivo das vanguardas, que era justamente praticar essa experimentação artística, de mudar, de certa forma, né, o cenário estético da arte vigente, e eles queriam, de certa forma, radicalizar com alguns conceitos, como eu falei, né, fazer essas experimentações, e isso é muito importante até hoje para que a arte ela não fique muito parada nos conceitos, em suas características, e principalmente nas temáticas. Então, a gente viu que as vanguardas elas foram movimentos importantes até hoje, né, porque muitos dos movimentos que nós temos hoje, né, movimentos contemporâneos, foram construídos a partir dessas referências sobre os movimentos vanguardistas. Então, todos esses artistas, né, das vanguardas que a gente estudou e vai estudar ainda hoje, né, os demais, eles até hoje eles trazem muito essa referência para artistas contemporâneos, né, para artistas, né, como a gente intitula de artistas pós-modernos. A gente não vê somente nas artes plásticas, a gente também vê na literatura, a gente vê na música, né? Então não tem como, por exemplo, falar que assuntos como a Semana de Arte Moderna não tiveram também essa influência. Tá? Não é à toa que quando vocês estudaram, vocês viram que muitas obras traziam sim esse estudo que esses artistas brasileiros acabaram tendo, né, sobre cada uma delas. Tá? Então vamos dar continuidade. Tá? Hoje a gente vai iniciar com o surrealismo. Tá? Para vocês que já pegaram, inclusive, esse material, já conheciam o surrealismo, vai ser até melhor ainda, né? Porque o surrealismo ele foi um dos movimentos que surge no decorrer dessa história da arte, mas que tinha uma ideologia que era baseada muito na psicanálise, né? Quando a gente fala de psicanálise, a gente já lembra de quem? De Freud,
né? Mas, ao mesmo tempo que tinha essa influência, essa ideologia, né, em relação aos estudos do Freud, ela também sofria essa influência do contexto político da época, né, que a gente tanto estudou infelizmente, esses movimentos voltados para as questões na França, por exemplo, né, porque o surrealismo inicialmente ele tem essa referência, né, da França, e o surrealismo ele tem também, como outros tipos de estudo, algumas características do dadaísmo, porque ele questionava muito as crenças da Europa na época, ele tinha também esse pensamento bem radical, assim como os artistas dadás, né? Então ele, de certa forma, ele trazia essas características também dadaístas. Então, mas para facilitar, na verdade, esse entendimento sobre o surrealismo, tá? O surrealismo ele é muito baseado no sonho. Então, se vocês forem fazer a prova e tiver uma questão sobre o surrealismo, a primeira coisa que vocês vão relacionar é ao sonho. Então, o surrealismo ele é muito relacionado ao sonho, ao imaginário. Para além do imaginário, a gente pode, sei lá, colocar delírios, por exemplo, imagens que fogem da nossa realidade. Por isso que a gente chama de surreal, né? Porque vai além do que o nosso imaginário ele pode criar, tá? Então é algo surreal, é algo que foge, né, da nossa imaginação, da nossa realidade, tem um pouco dessa questão emocional, claro, tá? Mas o surrealismo ele vai surgir justamente para questionar, né, como é que a gente trabalha nossas questões sentimentais, mas ao mesmo tempo como é que a gente reflete e questiona os nossos pensamentos. Então, esse movimento ele seria muito importante porque seria uma espécie de conquista mais individual de conhecimento para cada um dos artistas desse movimento vanguardista chamado de surrealismo, tá? Então, aqui a gente vai trabalhar a existência desse inconsciente, desse subconsciente, dos nossos sonhos, das nossas fragilidades, também das nossas virtudes, né? Porque a gente não pode colocar somente as fragilidades, mas essa brincadeira, ao mesmo tempo que é uma brincadeira, ele joga esse desafio para a gente como espectador, para que a gente possa enxergar um pouco de questões sociais dentro dessa obra, de reflexões que a gente pode fazer sobre a vida, sobre nós mesmos, da gente questionar, né, novos valores que a gente pode usar como alicerce para a gente se sustentar melhor na vida. Mas se a gente for resumir realmente o surrealismo, ele está muito baseado no sonho, na imaginação. Não é à toa que a gente relaciona o surrealismo ao estudo da psicanálise do Freud, tá? Tá tranquilo para vocês até aqui? Pronto. Então, dentre as características, se eu passar aqui, pronto. Vejam que eu coloco, né, que o surrealismo, ele é uma escola artística, né, foi uma escola artística que agiu tanto nas artes plásticas como na literatura, né, e também é uma vertente que mais tarde ela veio a ser absorvida pelo modernismo, englobando também alguns dos antigos adeptos do dadaísmo. Então, novamente, por que ela traz essa alusão, por que ela faz, aliás, essa alusão ao dadaísmo? Por conta dessa busca por ideais mais modernos, ideais mais radicais, né? Então, dentro dessas características do surrealismo, quando a gente vai falar dos precursores desse movimento, muitos deles aderiram a essa arte surrealista para utilizar, né, métodos mais psicológicos, né, ou então trabalhar questões sobre impulsos imaginatórios, sobre desejos que seres humanos podem ter, sobre pensamentos muito mais profundos. Eles queriam colocar isso dentro de um quadro, né? Isso é interessante, é muito interessante, e ao mesmo tempo muito desafiador para a gente como espectador, porque é difícil de você conseguir desvendar o que poderia ser essa imaginação dentro do quadro, né? Porque as imagens, elas são muito distorcidas, tá, galera? Quando a gente for analisar mais à frente, vocês vão ver muitos quadros que são distorcidos, ou então que repetem muitas imagens, ou então muitos símbolos, e você precisa desvendar os mistérios que estão por detrás
desses pensamentos, né, desses possíveis desejos, tá? Então, mas na verdade, muitos desses surrealistas, eles buscavam, né, transformar esses sonhos, esses pensamentos, vou até colocar pensamentos mais sombrios, muitas vezes para a gente como espectador, pensamentos até sem nexo, né, mas que fazem sentido porque ainda está dentro dessas características, né? Porque quando a gente fala de imaginatório, a gente não fala somente de coisas positivas, mas de coisas confusas também. Vejam que eu falei de questões alucinógenas, por exemplo. Então, vocês vão ver quadros que, por mais que tenham seres reais, né, pessoas, vocês vão notar mais à frente que eles podem estar numa realidade completamente fora do real. Deixa eu passar. Pronto. Então, só enfatizando, né, a questão da teoria freudiana, tá? Então, o estilo mesmo surreal, ele vai ser influenciado pelas teorias, né, psicoanalíticas, né, do Sigmund Freud, e que essas teorias do Freud, elas vão diferenciar exatamente o que a gente chama de esferas conscientes e esferas inconscientes da nossa mente humana. Então, o Freud aqui, por exemplo, ele vai explicar nas suas teorias que todos nós, né, a gente deve acessar, todos nós devemos acessar esses conteúdos do inconsciente para que a gente possa compreender como é que estão os nossos sentimentos, como é que, na verdade, se originou esses sentimentos que nós temos hoje, a partir dessa exploração do inconsciente, a gente pode descobrir pensamentos que a gente tentava esconder, ou então atitudes, explicação para atitudes que nós temos. Então, as teorias do Freud, elas vão ser o que eu chamo de porta exatamente para que esses artistas surrealistas, eles pudessem expressar muito mais, né, além da realidade que nós vemos. Tá? Então, se a gente fosse também tentar resumir a teoria do Freud, a gente vai ter uma possibilidade mesmo de manifestação nessas pinturas, nessas literaturas e também em outros quesitos de arte, para falar um pouco sobre a mente humana. Então, a gente vai falar um pouco o que pode passar na mente humana, tá? Então, por exemplo, vocês vão ver mais à frente artistas como Salvador Dalí, que entra também nessa questão mais psicológica, né, do inconsciente da teoria do Freud, e que também fez parte desse movimento surreal, mas que apresentou muitas possibilidades de se movimentar o quadro, né? Por exemplo, eu falei para vocês que vai ser muito comum vocês identificarem imagens distorcidas ou em posições um pouco confusas, ou então por mais que vocês tenham pessoas comuns pintadas no quadro, essas pessoas elas estão numa realidade totalmente contrária, né, à realidade comum que nós conhecemos. Deixa eu passar, pronto. Falei de Salvador Dalí, né? Eu acredito que muitos aqui já tenham visto uma fotinha dele, ou já tenham até ouvido falar do Salvador Dalí, tá? Eu coloco o Salvador Dalí em primeiro aqui, porque ele foi um pintor muito importante também, mas ele ficou conhecido por conta dos quadros dele serem muito confusos, chamativos, muito exagerados, e ele era um pintor muito polemista em si, né? Ele não fez muitas amizades por conta, né, dele ser realmente bem radical, mas trouxe um trabalho que chamou muita atenção, porque é um trabalho muito singular, é um trabalho que vai trazer imagens bem bizarras, tá, gente? Imagens bizarras, fazendo referência a esse sonho, né, com uma técnica, para ele, uma técnica até bem mais tradicional, né, porque ele fazia inclusive essa comparação da estética dele com, sei lá, pinturas lá do tempo da Renascença. Então é um artista que a gente coloca como excêntrico, né, porque ele é diferente, mas ao mesmo tempo extravagante. Tá? Então, por causa disso, acredito eu, que ele gerou muitas polêmicas, tá? Porque ele trazia situações, né, muito diferentes e bem exageradas, tá, no quadro. E por conta disso também é que ele vai ser considerado até hoje um dos maiores nomes da arte moderna, né? Então, até como ele mesmo, né, gostava de afirmar na época, né, ele se intitulava, né, dizia assim, olha, eu sou o surrealismo em pessoa,
Ele mesmo se intitulava desse jeito, né? Com a autoestima elevadíssima, né? Eu sou o surrealismo em pessoa. Então ele tem uma fortíssima influência na pintura hoje, né? Na escultura. Na época em que ele era bem famoso, né? Que ele estava já no auge, ele também colaborou com o cinema, ele também colaborou na fotografia, no teatro também. Ele já contribuiu com as suas artes até na moda, galera. Então, assim, o cara, né, realmente fez muito pela arte surreal, tá? Sim, sim, ó. Falaram aí da La Casa de Papel, né? La Casa de Papel. Os personagens, né, eles usavam uma máscara, né, em referência ao Dalí, por conta, né, que o Dalí era muito extravagante, muito radical também, e pregava muito a liberdade. Isso é muito legal, eles fazendo essa referência aí ao Salvador Dalí. Pronto. Falando em Salvador Dalí, nós vamos analisar, tá, esse quadro chamado A Persistência da Memória. Alguém aqui já tinha visto esse quadro em algum lugar? Ou nunca tinham visto? É um quadro que a gente vê vez ou outra em livros, né? Vez ou outra a gente vê. Pronto, a questão dos relógios, né? Os relógios derretidos, a gente lembra logo do Salvador Dalí. Pronto, então a gente vai fazer uma análise bem breve, tá? Porque o nosso tempo é curto, né? Mas a gente vai fazer uma análise bem breve da persistência da memória. Eu resolvi destacar, como vocês viram, acredito, no material, né? Eu resolvi destacar, deixa eu colocar aqui, um por um, né? De cada um dos detalhes desse quadro, para que fique até mais detalhado cada um desses pontos. Então, o primeiro ponto que nos chama a atenção, deixa eu colocar aqui primeiro a obra inteira, né? Os quadros derretidos, aliás, os relógios derretidos, e vou colocar individualmente cada pedacinho que está dentro dele, tá? Deixa eu colocar primeiro aqui os relógios, né, que estão derretidos. Pronto, já é uma imagem um pouco bizarra para a gente e que gera, de certa forma, um desconforto, né? Não sei se gerou em vocês, mas gera um pouco de estranheza, né, de desconforto. Porque, ao contrário aí de relógios normais, né, que marcam aí a hora, como a gente costuma ver, né, os relógios que o Salvador Dalí ele coloca também em seus quadros, eles têm algumas marcações diferentes, né? Porque os ponteiros eles estão derretidos, eles trazem essa noção também distorcida, inclusive dos segundos. Então, quando a gente olha para esses relógios, a gente entende, né, que é um relógio, a gente entende, reconhece esse objeto, só que ele causa na gente muita estranheza, né? Por quê? Porque ele está num formato que não é convencional. E isso na gente gera, né, um incômodo ou essa estranheza que eu citei, mas ao mesmo tempo, gente, gera uma reflexão, né, sobre esse próprio objeto, a função desse objeto. Então, quando a gente fala de relógio, a gente fala de tempo, obviamente, né? Então, há essa interpretação desses relógios derretidos estarem relacionados à questão do tempo. Será que realmente nós estamos aproveitando o tempo de forma suficiente? Ao mesmo tempo, isso mostra como um objeto do cotidiano, por exemplo, pode ser desprezado por muitas pessoas, né? Ou seja, tem gente que ignora a importância do tempo na nossa vida, ou da representatividade do tempo na vida de cada um de nós. Então, aqui, o interessante é que esse objeto ele busca, né, a partir da gente, novos conceitos, novas reflexões. Então, eu acho muito interessante esses recursos que o Dalí utiliza para representar uma espécie de reflexão a partir de um objeto tão simples e que a gente utiliza no nosso cotidiano. Então, o relógio é um objeto até banal, né, que todo mundo já viu e provavelmente, né, todo mundo já utilizou, só que a gente não presta muita atenção nele. Então, mesmo que o relógio ele seja responsável por marcar o tempo, por dar o passo a passo do nosso dia a dia, dos nossos compromissos, a gente ignora um pouco ele. Então, o Salvador Dalí, ele resolve modificá-lo e faz com que a gente perceba ele novamente com um olhar, né, mais válido, mais importante para um objeto que, apesar de ser muito simples, ele traz consigo uma representatividade muito grande. Né? Então, será que nós estamos aproveitando o tempo o suficiente? Né? Então, ele mostra também, dentro desse quadro,
uma espécie de tempo diferente, por isso que os relógios eles são derretidos. Deixa eu colocar aqui, ó, as formigas, né? Deixa eu colocar aqui, pronto, vou colocar logo esse, será que é bom? Não, vou colocar esse aqui mesmo, que é as formigas no relógio, que eu acho que é bem interessante. Isso aqui é um relógio também. Aí esses pontinhos pretos, ó, é tudo formiga, tá? Não sei se dá para vocês entenderem isso aí como formiga. Mas as formigas também, gente, elas trazem, né, essa ideia de profundidade no quadro. Tem gente que falou que é porque as formigas geravam um incômodo muito grande no Salvador Dalí. Assim, tem muitas interpretações diferentes, mas o interessante é que esse relógio das formigas é o único relógio que não está deformado no quadro. Depois vocês dão uma analisada, né? O único relógio que não aparece deformado. E geralmente, né, por ele não estar deformado e estar virado para baixo, né, porque ele está virado para baixo, tá, né, de costas, há muitos indícios, né, que há críticos que falam que é porque o Salvador Dalí ele não gostava muito de insetos, e isso pode também estar relacionado ao fato das formigas não estarem do lado dos ponteiros, né, então tem toda uma explicação. Árvore seca também, tá? Ela nos chama muita atenção em relação ao artista. Então, muitos falam, né? Muitos críticos falam que o Salvador Dalí ele resolve, né? Retratar essa árvore seca. Acho que para afirmar exatamente as origens dele, porque a paisagem seca, ou na verdade esse tronco seco, ressecado, vejo que não tem nenhuma folha, né, verde. Então, na verdade, ele queria afirmar ou nos fazer pensar mais uma vez sobre esses ciclos que precisam ser concluídos, né? Então a árvore aí ela concluiu esse ciclo dela, né, de tempo e de vida. Ele quer que a gente também faça essa reflexão, né? Então, como a vida ela de certa forma é bem curta, a gente precisa aproveitar cada um desses ciclos e também compreender que no final, né, que é no caso a nossa morte, o nosso fim, ele também é um ciclo que precisa ser encerrado, né? Então, é bem interessante. Deixa eu botar aqui. Pronto, ó, a mosca. Ó, deixa eu botar aqui o zoom. A mosca no relógio, ó. Por isso que eu tô colocando no celular, porque dá para dar zoom. Se você colocasse aqui no computador, fica meio estranho. Não ia dar esse zoom, não. Deixa eu colocar aqui, ó. Pronto, ó. Acho que tá dando para vocês verem direitinho essa mosca aí sobre o relógio, né? Então, notem que aqui a mosca, ela já vai simbolizar essas passagens, né, desses ciclos também. Então, ele faz uma espécie de trocadilho, né? Porque a gente tem um relógio, a gente tem uma mosca. Ou seja, o tempo voa. Olha o trocadilho aí, gente. Olha o trocadilho. O tempo voa. Salvador Dalí, bem, bem humorista, né? Então, ele quis fazer esse trocadilho, tá? Com a mosca em cima do relógio, né? Que o tempo voa, mesmo que de forma variável, né? Para cada indivíduo. Então, ele quis fazer esse trocadilho. Deixa eu ver aqui, gente, outra imagem. Pronto, essa imagem aqui, ela também é bem confusa, tá? Não sei se está dando para vocês compreenderem. Deixa eu dar aqui um zoom diferente. Pronto. Ó, então, notem que aqui, ó, são os cílios, aqui é um olho, aqui é a sobrancelha, né? Aqui talvez seja o nariz, né? Deixa eu dar aqui o zoom, nariz. Um cíliozão bem grandão, na verdade, né, galera? Então, uma imagem pra gente bem, assim, bizarra. Mas tem muitas pessoas que falam que aqui seria uma possível, né, caricatura do próprio Dalí, né, uma caricatura já deformada, né, mas seria uma espécie de caricatura, né, ou na verdade a própria figura do Salvador Dalí dormindo embaixo aí de um relógio também derretido, né, o que a gente pode também estar relacionando a sonho, né, ou na verdade também é esse ciclo final da vida, a gente pode estar relacionando inclusive esse fim da vida. Então por isso que ele está assim, meio derretido, meio, né, estranho, né? Mas notem, vocês notaram que são cada uma das figuras elas traz um aspecto bem bizarro. Pronto. Essas questões bem bizarras e fora da nossa realidade é típico do Dalí, tá? Principalmente por serem bizarras, porque ele era muito conhecido por trazer imagens bizarras. Pronto, aqui nós temos, saindo aqui da persistência dos sonhos, a gente tem outras obras, né, que a gente tem aqui, por exemplo, a paisagem, o resto do real, deixa eu dar o zoom.
Ó, até bem parecida, né, com o cenário da obra anterior, né? Ó, é bem parecida com o cenário, ó, que o fundo, ó. Eu até me arrisco em dizer que acho que é o mesmo fundo. Resolveu colocar o mesmo fundo. Então a gente tem a paisagem, né? A gente tem uma paleta de cores, inclusive, que vai ser utilizada, na verdade, para mostrar uma imagem, uma paisagem um pouco mais seca, tá? Então aqui é como se fosse realmente o fundo, como se fosse, não, é o fundo daquela obra, tá? Então a gente tem uma paleta de cores mais árida, a gente vê, inclusive, algumas cores voltadas mais para esse tom amarronzado, tons terrosos, na verdade, né? Então, na maior parte da tela, ele leva a gente para uma natureza até um pouco mais seca, né? Então, quando a gente está nessa obra ainda sobre os relógios, ele leva a gente para essa realidade, esse cenário mais seco. E, ao mesmo tempo, ele também faz a gente, em parte, ter essa reflexão sobre o que a arte pode fazer com a nossa memória. Então, ele volta muito para essa questão do esquecimento, leva a gente para questões subjetivas, né, da gente se questionar um pouco sobre a nossa mortalidade, também, né, sobre a questão do tempo, o que nós estamos fazendo do tempo. Então, essa parte aqui do quadro é uma parte que ele deixa para a gente fazer uma reflexão, né? Então, quem nunca olhou para uma paisagem e não refletiu olhando para ela? Então, ele coloca tons, né, bem mais neutros para que a gente olhe para a imagem no fundo e reflita também sobre a nossa vida, tá? Então, notem outro detalhe, né? Outro detalhe. Vocês notaram que a gente tem, além dessa paisagem no fundo, né? Vou voltar aqui para ela, no todo. Opa, pronto. Que ela tá lá no final, né? Notem que se a gente for colocar, né, em relação a tudo que está dentro dela, tudo que está na frente dela em primeiro plano é tudo deformado. Agora, essa paisagem é a única coisa que está normal, que está dentro mesmo da nossa realidade, que se aproxima bastante da nossa realidade. A paisagem, ela é real. Agora, o restante das coisas é mais distorcida, é mais exagerada. Então, é a única coisa que se aproxima desse ambiente mais realista. Pronto, deixa eu passar. Pronto, eu vou destacar aqui outras obras que eu peço até depois para que vocês dêem uma pesquisada, né? Aqui a gente tem a face da guerra, na verdade, né? Vejam que o título ele já explica muito, né? Que a face da guerra, ele vai, na verdade, pintá-la nesse período pós-guerra espanhola, tá? Então, nessa época, também estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial e esse artista, ele estava vivendo, né? Um breve momento nos Estados Unidos, só que ele tinha na memória dele os horrores dessas guerras, então ele passa a pintar essa tela, ele mostra para a gente, né, uma grande caveira aí com os olhos, a boca, representando outras caveiras, né, e dentro dessas outras caveiras, mais outras caveiras, e ele, como artista, ele consegue mostrar para a gente esse horror que ele vê das guerras, essa brutalidade. Então a gente nota, deixa eu dar o zoom aqui, ó. A gente tem uma caveira, aí dentro dos olhos e da boca a gente tem outra caveira, aí dentro da caveira mais caveira, tá? Então, assim, é um sofrimento infinito que ele tenta demonstrar. Aqui é outra, ó. Aqui é a criança geopolítica assistindo o nascimento de um homem. Esse quadro também é bem conhecido, né? Esse trabalho, inclusive, ele vai mostrar para a gente uma preocupação do Salvador Dalí em relação aos acontecimentos que ele vivia depois dessa Segunda Guerra. Então, nesse quadro, deixa eu dar um zoom aqui. Pronto, dar um zoom assim, senão não dá para ver tudo. Então, nesse quadro aqui, a gente tem uma espécie de ovo, né, no meio. A gente tem uma forma meio oval, representando, acredito que dá para vocês enxergarem, né? O que seria o globo terrestre. Aí dentro desse globo terrestre, que está nesse formato oval, está nascendo um homem, e na rachadura, né, que é produzida nesse rompimento, escorre sangue. Né? Então, assim, é bem meio louco, né, cara? Aqui, ó, a rachadura, aí tem aqui o sangue, ó.
meio assim confuso para a gente, né? Um pouco até assustador, né? Então, de dentro desse globo terrestre, né, nasce um homem, a partir dessa rachadura, né, que é rompida, e nessa rachadura escorre esse sangue, e a gente tem aqui do lado uma mulher e uma criança, né? Então, ambos, eles estão assistindo esse acontecimento. Bem bizarro, né, gente? Pronto, essa aqui também é bem conhecida, que é o sono, tá? O sono também, vez ou outra, ele aparece nos livros, tá? Oi, Brian, pode falar aí, viu? Professor, eu quero aquele detalhe que tinha lá atrás do Daqui, ovo do planeta. É, perto aqui, do pé dele. perto do pé dele. Cadê? Esse pé que tá meio empurrando a pele do planeta. Lá atrás. Menina, eu juro que eu tô tentando enxergar este pé. Deixa eu dar aqui o zoom pra ver se eu Esse enxergo. ponto vermelho? É, seria isso? É, isso aí. Pronto, ele coloca outras pessoas, né, no fundo, como se estivessem vivendo outra realidade, né, de observação também. Né? Então, ele coloca não somente a mulher e a criança em observação ao que estava acontecendo, mas outras também, né? Então, ele tenta colocar outra realidade, né, no fundo, como se estivesse acontecendo outra coisa, mas, na verdade, o que está em primeiro plano é o que deve chamar mais a atenção do público, porque é esse nascimento, né, de um novo indivíduo em relação à problemática, né, desse globo. Então, assim, tem algumas imagens que deixam esse mistério também, né? Professora, Oi. você vê aí que a mulher tá bem magrinha, né? Você acha que ele retrata a pobreza também? Ou a fome? Não sei exatamente se está relacionado à fome, né? Porque muitos outros personagens do Dali, ele coloca esse formato padrão, né, de corpo, que é um formato, não vou dizer esquelético, né? Porque não é exatamente esquelético, ele deixa o corpo do personagem um pouco deformado, tá? Então, eu não sei se está relacionado à pobreza, porque a gente não vê exatamente isso descrito, né? Inclusive, as pernas da personagem, elas são pernas bem torneadas, e notem que a personagem ela pode estar fazendo referência ao início mesmo da criação do mundo, né? Porque a gente vê, por exemplo, um objeto cobrindo as partes íntimas dessa mulher. A gente pode, inclusive, até se arriscar e relacionar a personagem Eva, né? Então, pode ser o início dessa criação do mundo. Tá? Mas, na verdade, os personagens deles, eles têm esse aspecto do corpo mais, né, realmente estranho, mais deformado, tá? Pois bem, aqui em relação ao sono, a gente observa uma cabeça mole, né? Deixa eu ver aqui dar o zoom. A gente observa uma cabeça mole, uma proporção bem grande, né? E não tem corpo, né? E essa cabeça mole, ela dorme e é amparada por um monte de muleta. A paisagem que vocês estão vendo é uma paisagem também árida, né? Notem que isso é bem comum, né? Nessas paisagens do Dali, uma paisagem mais árida, mais seca, amarronzada, né? E algumas figuras, né? E uma construção ao fundo, tá? A gente tem uma construção aqui ao fundo, algumas figuras, né? Aleatórias que a gente vê, que é um cachorro, um indivíduo lá atrás, né? Ele coloca algumas imagens bem aleatórias, tá? Então é muito interessante que a gente faça a gente observe esses detalhes, né, do artista, porque ele está tratando realmente o assunto do sono, né? Então esse aspecto da vida era muito demasiadamente importante para esses surrealistas e começaram a ver esse momento, né, nesse momento, a partir da obra, uma oportunidade para se desligar com o real, né? Essa conexão com esse mundo do inconsciente. Então, por isso que a gente tem esse personagem um pouco confuso, né, dormindo, porque eles querem reafirmar a importância de você se desligar do mundo real e se conectar com o seu inconsciente, né, com os seus desejos e tal. Então, é mais para reafirmar. Pronto, ó, aí nós temos as influências, né, que vocês até tinham comentado, né, do Salvador Dalí,
em séries como a La Casa de Papel, né? Então o Dalí, ele é dentro desse universo da série, né? Como vocês viram, ele não foi escolhido, por exemplo, por acaso, né? Ele, para quem já assistiu aí a La Casa de Papel, né? Ele é um dos artistas preferidos do professor, né? Que é o personagem. Então ele passa a escolher esse artista por uma questão de afinidade mais pessoal, porque era uma máscara, né, que chamaria atenção, né, principalmente uma atenção nacional, e dentro de um universo representativo, né, é um personagem muito sofisticado, como eu falei, que representa o absurdo, ele compreende essa ideia da liberdade, ou então da realidade cotidiana das coisas, mas ele opta por rejeitar a realidade, né? Então, assim, a máscara, ela serve como um símbolo realmente entre as ideias do professor, né, da série, e as ideias do Salvador Dalí, porque ambos, eles rejeitam esse mundo de coisas mais comuns, né? Eles querem escolher o absurdo, eles querem viver de uma forma mais livre. Então, é bem interessante. Pronto. Saindo do Dalí, gente, ó, eu queria que vocês estudassem também o Magritte. Estou finalizando, tá? Queria que vocês analisassem também o René Magritte, tá? O Magritte, ele fez pinturas de objetos comuns. Lembrem aí, ó. Ele vai fazer pinturas que têm objetos comuns, que estão dentro da nossa realidade, mas que esses objetos estão em contextos irreais, e que a gente pode chamar de contextos incomuns. Então, ele pega objetos normais do nosso cotidiano, da nossa realidade, mas ele insere esses objetos numa realidade incomum, tá? Deixa eu passar aqui para vocês identificarem, ó. A gente tem aqui, ó, algumas obras do Magritte que chamam muita atenção, né? Por exemplo, a gente tem aqui o quadro, que é o Jockey, não, cadê? Pronto, a banhista, tá? A gente tem um quadro da banhista, a gente tem uma mulher normal, né? Tem características normais que estão dentro da nossa realidade, mas o ambiente em si, ele não condiz muito com a nossa realidade. Da mesma forma, a gente vê esse aspecto aqui, por exemplo, no jockey, né, que é o jockey perdido. A gente tem normalmente aí uma figura comum, né, que é um homem em cima de um cavalo, mas ao redor dele, notem que a gente tem coisas bem diferentes, né, bem confusas. A gente tem, por exemplo, algumas imagens, né, que podem ser, né, pedaços de tronco, né, com notas musicais. Esses pedaços de tronco, eles têm alguns galhos e isso foge do que a gente chama de real, né? Então, por mais que a gente tenha uma imagem, né, um símbolo que condiz com a nossa realidade, esse símbolo ele está inserido em uma outra realidade, só que totalmente irreal, confusa ou surrealista. Tá dando para vocês entenderem, né? Outro exemplo aqui, ó, é o Assassino Ameaçado, tá? Notem que o Assassino Ameaçado é uma obra, né, de 1927, né, inclusive é bem antiga. Então, notem que o assunto principal da pintura é uma mulher nua, que está num sofá, né, morta, né, ela foi assassinada provavelmente, e a gente tem todo um contexto ao redor confuso, né? A gente tem muitas coisas confusas, a gente tem essa mulher no sofá morta, a gente tem por exemplo, um cara que está pronto para sair de casaco, de chapéu, em uma cadeira, por exemplo, ao lado de sua bolsa. Aí, só que, no entanto, ele está atrasado por conta do som da música, e, claro, de uma maneira bem descontraída, né? Ele ouve o gramofone, né, que é esse objeto aí. Enquanto isso, a gente tem dois homens armados com um taco e rede, né, que esperam, inclusive, no saguão, para prender esse cara, enquanto a gente tem mais 3 homens lá no fundo, né, que assistem do outro lado da varanda. Então tá tudo acontecendo a mesma coisa, né? Então esses 2 homens que estão à direita e à esquerda, né, segurando objetos, eles estão esperando esse homem de dentro do quarto sair para prender ele, tá? Beleza? Então assim, são situações bem confusas. Aqui é sangue, viu? Porque ela foi morta por esse cara aqui, ó. Então ele tá escutando aqui de boa a música, enquanto nós temos esses 2 caras que provavelmente estão esperando, né? Um cara aqui com a rede, outro cara com taco, para prendê-lo. E aqui a gente tem lá no fundo 3 caras observando. Tá sendo uma situação bem confusa, né?
Aqui nós temos outros quadros do Magritte, esses vocês conhecem, acredito que pelo menos um deles vocês já tenham lembrado, né, que a gente tem, por exemplo, a gente tem A Traição das Imagens, que é um quadro super conhecido. Então, entre essas obras do Magritte, né, as mais importantes, mais conhecidas, na verdade, não digo mais importantes, mas as mais conhecidas, a gente tem Os Amantes, e a gente tem A Traição das Imagens, tá? Então, lembrem que A Traição das Imagens, ela é uma série, na verdade, de pinturas que vai ser produzida pelo Magritte, e uma das mais famosas, né, porque ela coloca essa análise da frase, né, isto não é um cachimbo, e que surpreende a gente como público e também que causou muita polêmica, porque ela questiona exatamente o que é representatividade da realidade e o que não é. Então, aí, inclusive, a gente discutiu muito sobre isso, né, porque ele questiona exatamente o que seria a arte, né, que a arte é a representação da vida, né, então é bem interessante. Os Amantes, eu vou comentar já sobre ele, tá? Os Amantes, inclusive, é uma pintura que a gente vê, por exemplo, uma mulher e um homem juntos. Deixa eu ver se eu tenho aqui, pronto, ó. Vou colocar aqui os nomes. Nós temos uma mulher e um homem que estão juntos, eles estão vestidos, né, de forma bem elegante, né, como se fosse até um retrato de uma família, só que notem que eles estão, né, com o rosto coberto, né? Então a gente pode sugerir muitas coisas, né? Interpretar muitas coisas. Então, como o nome do título é Amantes, eles podem estar se escondendo, eles podem estar com vergonha, né? Então, esses capuzes brancos, eles cobrem essa cabeça justamente por conta disso. E isso torna essa imagem intrigante por conta desse detalhe, né, bem interessante do capuz, tá? Essa obra, gente, ela fez tanto sucesso que ele resolve fazer Amantes 1 e Amantes 2, que traz a mesma ideia, tá? Mas ele resolve explorar essa temática e também a questão do cenário, tá? Eu até deixei o link, não sei se vocês conseguiram assistir, ó. É uma espécie de clipe em que os dois personagens que vocês estão vendo, os atores, eles tentam retratar esse quadro, né, bem famoso deles. Passo aqui, pronto. Aí eu finalizo aqui do Magritte com a Golconda, tá? A Golconda, ela é muito conhecida, porque é uma tela que vai retratar, deixa eu dar aqui o zoom, é uma tela que vai retratar a cena de muitos homens quase idênticos, né? Esses homens estão vestidos com esse sobretudo, né? E um chapeuzinho de coco, que é a marca, né? A marca bem conhecida do pintor, né? Desse pintor, porque ele só usava esse chapeuzinho de coco. Então, é a marca dele, tá? Então, a Golconda, ela é muito conhecida por trazer essa marca do Magritte, tá? Mas a gente tem esses detalhes, né, de vários homens repetidos, e esses homens parecem gotas, né, de uma chuva bem forte, ou então eles parecem estar flutuando igual balão com hélio, né, mesmo que não indique muitas coisas relacionadas a isso. Mas, assim, eles estão contra um plano de fundo de edifícios, né, e esse céu super azul. Então, esses homens, eles estão entre esses espaços, né, de redes e camadas. E o Magritte, né, ele morou em um ambiente, para quem não sabe, né, um ambiente suburbano, né, e ele se vestia de forma semelhante a esses caras, né, com chapéu de coco. Aliás, esse chapéu de coco, ele é uma característica muito comum nos trabalhos do Magritte, tá? A gente encontra em trabalhos como Golconda, a gente encontra em trabalhos como esse, o Filho do Homem, né? Interessante que o Filho do Homem, ele é um autorretrato desse autor, né? Então a gente tem aqui a pintura que mostra um homem em um sobretudo, esse chapeuzinho de coco, né? Em frente a uma mureta, né? Que a gente tem aí a mureta atrás dele, a gente tem o mar atrás e a gente tem um céu nublado. E o rosto do homem, ele tá por exemplo, grande parte, né? Escondida por conta de uma maçã verde, né, que está meio que flutuando no ar. E os olhos do homem, eles podem ser vistos, ó, deixa eu dar o zoom, ó. Os olhos do homem, eles podem ser vistos. Só que a maçã acaba cobrindo um pouco, né? Parece que ele está meio que te curiando ali, te espreitando a partir da maçã. Outra característica é o braço, né? O braço esquerdo do homem. Aqui o zoom, o braço esquerdo desse homem, que parece que está dobrando para trás, né, na altura do cotovelo. Então, são características bem típicas. Então, a gente tem uma figura comum da nossa realidade,
mas que está inserida em um cenário surreal. Vou passar aqui. Estou tentando correr por conta do tempo, viu? Eu deixei aqui outras obras para vocês depois também darem essa pesquisada, tá? Em relação ao Magritte, a gente tem aqui a obra O Espelho Falso, a gente tem a obra Afinidades Eletivas, nós temos a Condição Humana, tá? A Condição Humana é bem conhecida, a Clarividência. Inclusive, a Clarividência, ele tentou fazer esse retrato dele, que ele tinha, aqui é ele, tá? Ele tenta retratar esse quadro a partir de uma pintura. Essa obra também aqui é muito interessante, tá? Que a obra Não Deve Ser Reproduzido, que, na verdade, aqui ele tenta, de certa forma, retratar um pouco personagens que ele geralmente via do autor Edgar Allan Poe, tá? E, de certa forma, é um retrato também desse escritor, tá? E, na verdade, esse quadro ele tenta retratar um escritor chamado Edward James, e que ele se inspirava muito, tá? No pensamento desse escritor, e ele tenta retratá-lo. Aqui são outras obras, tá? Pronto, aí vamos para o penúltimo. Gente, me aguente aí, que eu estou terminando, tá? Me aguente aí. É bem pequenininho esse aqui, ó. No expressionismo, o nome ele já é muito explicativo, tá? Se é expressionismo, vem de expressão, tá? Então, as primeiras raízes que vocês vão identificar, né, do movimento expressionista, elas vão surgir a maioria, na verdade, aí na Alemanha, por conta de alguns artistas importantes, né, como o Dry, né, o Dry Bruck, né, por conta aí da obra A Ponte, que também ficou bem conhecida. Então, assim, em tempo bem contemporâneo, esse movimento francês, né, esse grupo de artistas expressionistas, eles vão se movimentar para falar, para trazer um pouco de assuntos relacionados à política, à situação social, né? Por exemplo, esse grupo de surrealistas, eles tentavam retratar sentimentos bem intensos, né? Então eles tentavam retratar personagens que sentiam medo, angústia, ansiedade, solidão, até desamparo. Então a gente nota isso nos personagens, ó, que é bem notório que esta menina ela não está sentindo algo positivo. Então eles tentavam retratar justamente isso, esses sentimentos mais intensos, por isso que é expressionista. A gente vai ver as expressões desses personagens, ó. Tá? Então, o objetivo é a gente identificar o que essa expressão ela quer dizer. E geralmente não eram expressões muito alegres, né? Geralmente eram expressões bem pessimistas e que tinham esse tom mais agressivo, mais exagerado por conta das cores. As pinceladas elas eram mais grossas, né? O contorno era mais grosso. E o expressionismo ele vai até, inclusive, se contrapor a esse estilo mais impressionista, né? Porque o impressionismo ele já era muito ligado a cores mais claras, né? Mais luminosas. E aqui não, a gente tem cores mais fortes. Pronto, aí eu vou destacar na prova de vocês, com certeza vai cair uma pergunta sobre o quadro O Grito, tá? O quadro O Grito é um dos mais importantes desse cara aqui, do Edvard, esse cara aqui, que é o criador do quadro O Grito. E o quadro O Grito é uma obra que simboliza a angústia e a ansiedade do ser humano, tá? Então, deixa eu até detalhar aqui, para depois vocês darem uma analisada em casa, em cada aspecto desse quadro. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Cada aspecto desse quadro traz características muito válidas para a gente acentuar, tá? Mas quem olha para o quadro, né, com esse homem careca, de mãos nos ouvidos e a boca aberta, né, a gente acaba reconhecendo automaticamente de que obra a gente está falando e de que autor também. Mas só que quem acha que a imagem ela representa só um homem gritando, tá bem enganado, tá? Porque, na verdade, esse artista ele tenta recordar uma memória pessoal dele, de um pôr do sol que ele achou lindo, né? E ele tentou dar, na verdade, tons mais exagerados a esse cenário, tá? Deixa eu passar aqui. Pronto. A gente tem alguns aspectos aqui na obra, tá? Me aguentem aí, tô finalizando. Tô correndo aqui, mas tô finalizando.
Nos quadros, a gente tem, por exemplo, algumas formas distorcidas, algumas não, né, gente? Várias formas distorcidas. A gente tem a expressão do personagem que revela o quê? Revela dor, revela que ele tem, sei lá, alguma dificuldade em relação à vida. Então, o grito, ele manifesta realmente essas emoções. Então, a gente observa uma figura que não tem traços nem de um homem e nem de uma mulher. Então, ele pode estar simbolizando qualquer pessoa. A gente tem, por exemplo, aqui no número 2, lá no fundo, a gente tem o lago, a gente tem o barco, né? A gente tem o lago, a gente tem o barco. Então, a cena, ela apresenta, né, esse lago ao fundo. Então, é interessante como apenas algumas linhas, né, bem finas, são suficientes para indicar esses barcos, ó, esses barquinhos aqui lá no final, né? Então é bem interessante, né? A água, por exemplo, ela é pintada em tons mais claros, e esses tons mais claros eles vão se misturar com o resto da paisagem, como se fosse uma grande onda. A gente tem, por exemplo, as figuras da ponte. Notem aqui essas figuras lá no final, ó, que são essas figuras da ponte. E as duas pessoas que são mostradas desse lado esquerdo da tela, né, elas têm um formato mais reto, mais alongado, como inclusive a própria ponte. Então, essa forma de representação, ela vai criar para a gente uma espécie de contraste realmente entre esse resto da imagem e entre esse personagem principal. E outro detalhe, a gente não sabe se essas pessoas elas estão indo ou se elas estão voltando. É um mistério também difícil da gente compreender. O céu, como vocês estão vendo, ele tem cores muito fortes, né? Até em tons bem próximos ao vermelho, tons alaranjados, tons voltados para o amarelo. Então, esses tons eles vão contribuir bastante, gente, para que todo esse cenário ele traga esse terror, né? Essa atmosfera até mais aterrorizante, como se isso fosse sufocar o personagem que está aí no primeiro plano. Então, esse céu ele é pintado, né, com algumas pinceladas bem mais fortes, né, e a gente lembra, inclusive, de obras, né, a partir desse céu, né, a gente lembra, inclusive, por conta das formas, as obras do Van Gogh, né, então, vai que ele está fazendo uma referência ao Van Gogh, também é outro mistério, né, porque o céu ele é bem parecido com o céu que a gente vê nos quadros do Van Gogh. Pronto. Aqui eu coloco outras versões do grito para depois vocês darem uma estudada, porque ele criou realmente várias... A gente teve, na verdade, várias versões. E eu finalizo, gente, ó, com o fauvismo, tá? O fauvismo, ele é a vanguarda, a pobre da vanguarda mais esquecida, né? Porque ele é tão pequenininho que as pessoas passam a não valorizá-lo muito, mas eu já quero que vocês façam ao contrário, né? Por favor, valorizem essa vanguarda, porque as pessoas acabam esquecendo um pouco dela, né? Então, a principal, por exemplo, características desse movimento foi a utilização de uma cor mais pura, uma cor que não tinha mistura, né? Tanto que vocês notam aqui que nas obras anteriores a gente tem, né, essa mistura de cores, a gente vê o amarelado misturado com verde, e aqui não. Aqui é uma cor só em cada aspecto do cenário, tá? Então, os artistas desse movimento, eles não se preocupavam com esses aspectos de composição da pintura, de misturar, né, cada uma delas para dar, sei lá, mais sombra, mais cor, mas com a qualidade expressiva, né, que a interpretação pessoal ela poderia causar. Então, claro que eles não tinham medo de questionar essas pessoas mais tradicionais, né, em relação à pintura, mas eles queriam mais equilíbrio, mais pureza, dentro do quadro, certo? Então, o fauvismo, ele evitou temas, inclusive até mais deprimentes, né? Que a gente viu, por exemplo, no expressionismo, né? Então, ele tentou chegar próximo mais de representar assuntos mais leves, ou assuntos mais alegres, né, sem nenhuma conotação política ou sem nenhuma conotação crítica, por exemplo. Então, o fauvismo, ele é conhecido, para tentar ser mais clara, né, com artistas que pintam quadro, né, com essas cores mais fortes. Eu até coloquei as cores que a gente vê bastante. Procura estabelecer o que eu falei, né, essa tranquilidade, essa alegria, nada de sofrimento, né? Eles queriam retratar uma temática mais de boa, né, mais tranquila, mais sussa. Formatos mais grandes, a gente tem traços, né, bem mais largos, e claro, eles querem demonstrar algum sentimento, né, sentimento na obra, é óbvio, né? E eu coloquei aqui
os temas principais que a gente vê, que, né, são cenários mais da cidade, né, cenas mais urbanas, cenas mais rurais, a gente tem cenários de ambientes internos, como vocês viram aqui, né, que é um ambiente interno dentro da casa, né, então, assim, bem interessante o fauvismo. E eu vou terminar com essa obra aqui, ó, do Henri Matisse, que é um dos principais artistas desse movimento fauvista, né, que é a obra O Retrato da Madame Matisse, que também é conhecido como um quadro chamado A Linha Verde, e ele pintou um retrato da esposa dele, que é a Amélie, né? E é um quadro bem significativo, porque ele vai apontando muitos detalhes próximos, nessas pinceladas fortes, essas cores vibrantes, que dão esse aspecto mais emotivo, né? E tudo isso contribuiu para essa vertente fauvista. Então, o grupo fauvista ele vai defender que um quadro, antes de ser uma realidade retratada, ele era a própria realidade. Então, no quadro, aqui o retrato da Madame Matisse, né, a gente não tem uma mulher, mas a gente tem uma pintura, e essa pintura ela vai seguir as suas próprias, né, regras, é claro, conforme aí a sensibilidade desse artista. Então, a gente tem um quadro que está retratando um aspecto mais marcante, né, em relação às cores, né, essas cores são mais livres, a cor, no caso, aqui é o foco principal do pintor, o Matisse, inclusive, é que ele utiliza tons mais puros, né, que não misturam com outras cores, e nesse retrato da Madame Matisse, a gente tem cerca de 8 áreas de cor, e todas essas cores, elas se destacam em oposição entre esse vermelho, entre esse verde, né, e cores também complementares, né, que são as cores que estão no fundo, ou cores que são repetidas na roupa da Madame Matisse. A gente tem uma linha mais vertical, né, que vai separar a face dessa mulher em duas partes, né, como se estivesse separando em duas partes, e isso para o artista equilibra um pouco o rosto do personagem que está colocando, né? Então, sem essa linha, as sobrancelhas e os olhos dessa personagem, ele se tornaria um retrato muito pesado, né? E ele quer deixar um equilíbrio. Então, a gente tem uma linha mais verde que atua também, né, como uma linha de sombra, e que vai separar essa questão de luminosidade dentro do quadro, tá? E destaco aqui outras obras para depois vocês darem uma olhada, que a gente vê claramente todas essas cores mais fortes, né, mais chamativas do fauvismo. A gente tem muito a presença da cor vermelha, mas notem que a temática não é uma temática triste, né, como a gente viu na obra O Grito, né, são cenários mais alegres, mais tranquilos. E é isso, meu povo. Tentei aqui correr contra o tempo, passei aí um pouquinho, mas deu para vocês compreenderem o que foi o surrealismo, o que foi o expressionismo e o que foi o fauvismo? Sim. Pronto. A gente tenta correr aqui, né, gente? Porque só uma aula de arte é meio dificultoso para a gente falar de muita coisa. Pois bem, o que eu peço para que vocês façam? Por favor,